O que influencia mais a qualidade do vinho? A tradição, o clima, o terreno, a altitude ou a própria vinha? São questões que parecem terra a terra, mas que têm muito mais que se lhe diga. Descubra tudo na aula que segue. Historicamente, a vinha é uma planta muito resistente e que tradicionalmente é colocada nos sítios onde as outras culturas não funcionam. Os campos de milho são todos naqueles terrenos muito férteis e nos sítios pedregosos e nas montanhas e nas zonas mais altas com muito vento só onde estão as vinhas. Podemos ver isso no Douro. Temos aqueles socalcos a contornar as montanhas, aquelas rochas grandes, tudo à volta, todo o terreno é aproveitado. Nos vinhos verdes igual. O terreno do meio é onde se fazem as culturas familiares e à volta da casa, em cima das árvores, em todo o lado que não entram outras culturas, é colocada a vinha. Se olharmos para estas linhas compridas de vinhas, podemos reparar que o espaço entre elas não é mais do que a largura de um trator para poder trabalhar à vontade. E porquê é que tem este formato? A vinha é uma trepadeira e, como tal, é feita para competir com outras plantas. Por exemplo, numa árvore, andam à volta da árvore, sobem, colocam as folhas à frente das folhas da árvore. Entretanto, a árvore deixa de funcionar porque já não tem verde virado para o sol, morre e a vinha fica a ganhar aquele terreno todo só para ela com as folhas ao sol. O que o homem faz é, naturalmente, põe arames e paus para ajudar a vinha no seu processo natural, que é trepar. Uma história engraçada e, como todas as coisas boas, aconteceu por acidente. No inverno, a vinha perde a folha toda. Cai. E num ano, numa vinha, um burro estava com fome e comeu os paus secos todos. No ano seguinte, as uvas que vieram dessa vinha eram muito melhores do que os anos anteriores. E assim nasceu a poda. Quando se fala em qualidade dos vinhos, as pessoas falam muito do estágio das barricas e quanto tempo na garrafa e armazenar e essas coisas todas. Mas realmente o que tem mais peso na qualidade são as uvas. Como é que a vinha se alimenta? É tudo um processo de deixar sair água e entrar água no corpo através de pressão. Vou explicar. A vinha transpira e, ao transpirar, cria uma falta de água, uma pressão dentro da planta. O único sítio da planta que tem uns buraquinhos e que pode entrar água são as raízes. E é nas raízes que, quando a água entra, traz consigo todos os nutrientes que a planta precisa para sobreviver e para dar boas uvas. Vou tentar explicar que existem dois tipos de circulação de água na planta. Uma puxa a água das raízes e traz até às folhas com todos os nutrientes que a planta precisa. Portanto, circula para cima. Nas folhas, o que vai acontecer, tal como em todas as plantas, é aquele palavrão que muitos ouviram falar, mas poucos sabem explicar, que é fotossíntese. O que está a acontecer é, há umas partículazinhas verdes, tem um palavrão que é cloroplastos, que o que faz é agarram nestes nutrientes e com a luz solar transformam aquilo em energia para a planta. Açúcar, vamos pensar que é um açúcar. E esse açúcar então desce para alimentar a planta, para todos os sítios da planta, principalmente para as uvas, para termos açúcar e cor e sabores e aromas, mas também para as outras folhas que já não estão a trabalhar tão bem, para as raízes, para todo o lado. E a planta sobrevive assim. E essa é outra circulação de líquido de cima das folhas para baixo. Vou explicar agora o que é a vinha como painel solar. Eu falei, as folhas fazem a fotossíntese e esse é o processo mais importante da vinha e de qualquer planta. Então o que nós queremos é ter as folhas o mais expostas ao sol possível, o chamado painel solar, e nenhuma para a sombra. Uma folha à sombra é uma folha que está a consumir energia da planta e não está a produzir fotossíntese, energia para a planta. A vinha tem um ciclo anual. Vou explicar muito rapidamente. No inverno caem as folhas e ficam os ramos. Como eu contei com a história do burro, nós cortamos parte desses ramos, ficam só o que nós chamamos os talões. A vinha fica muito arrumadinha. Cresce a vinha, depois existem flores, depois da floração nascem os baguinhos e os baguinhos vão crescendo. Até uma fase muito importante da vinha, que é o pintor. Nós chamamos o pintor quando 50% dos bagos já mudaram de cor. No caso dos tintos, passam de verde a violeta, a roxo, a cor da uva tinta, e nos brancos, de verde escuro, começam a amarelar. Este é o início da fase mais importante, que é o amadurecimento. E é aqui que tudo acontece para a qualidade do vinho. Os ácidos, que começam muito altos ao longo do verão, vão ficando mais baixos e os açúcares cada vez mais altos. Em termos aromáticos,
Há também uma alteração, as uvas ficam cada vez mais maduras e com sabores mais frutados e a cor das uvas também vai alterando. Mesmo na fase final de maturação, 2, 3 dias fazem toda a diferença. É o calor que vai definir a data da vindima. Sul para norte, normalmente as zonas mais quentes são as zonas do sul, o Alentejo, o interior. Portanto, quanto mais longe do mar e mais para o sul, mais quente. E é aí que vai começar a vindima. Começa no Alentejo. O Algarve é junto ao mar. Portanto, atrasa um bocadinho relativamente ao Alentejo. Hoje em dia, com estas alterações climáticas, às vezes em julho já estamos a vindimar. Vamos para norte, Beira Interior também é relativamente cedo, ali Castelo Branco, Belmonte, por aí, e só depois entramos nas zonas mais montanhosas, do Dão, do Douro e na zona mais fresca junto ao mar dos vinhos verdes. Se as primeiras uvas em Portugal são colhidas última semana de julho, 1ª de agosto, as últimas serão já nas últimas semanas de outubro. As vindimas mais tardias que eu conheço são naquelas zonas mesmo altas do Douro, a 700 metros de altitude. Eu já fiz vindimas no Douro, a acabar dia 27 de outubro. Sabia que as raízes das vinhas não são da própria casta da planta em si, ou seja, uma planta de Touriga Nacional ou uma vinha toda de Touriga Nacional tem uma raiz completamente diferente. Isto porquê? Não sei se já ouviram falar de um palavrão que é filoxera. Filoxera foi uma catástrofe que aconteceu no final do século XVIII, matou quase as vinhas todas da Europa, inclusive em Portugal. Apenas meia dúzia de zonas de chão de areia é que sobreviveram. E depois de estudarem, porquê é que sobreviveram? Porque o que contaminava as diferentes vinhas eram as minhocas. E na areia as minhocas não conseguem andar, porque não fazem túneis. Fazem um túnel e a areia cai. Portanto, não há minhocas nestes terrenos de areia. Logo, nas zonas de muita areia, em Portugal, a conhecida região de Colares foi a única que sobreviveu. Os viticultores ficaram desesperados, de repente ficaram sem trabalho, milhões de pessoas desempregadas e sem saber o que fazer. Até que alguém surgiu com uma ideia, entre várias experiências, que foi pôr uma raiz que veio dos Estados Unidos, a chamada raiz americana. Esta raiz americana não produz uvas, mas conseguia resistir à filoxera. Então, houve um iluminado que apareceu com a enxertia. O que é a enxertia? Não é mais do que colar duas plantas. Por exemplo, a casta Touriga Nacional com a raiz americana. Cola e põe na terra. E ela sobrevive e cresce junta. Assim não tem filoxera e as minhas uvas podem ser de Touriga Nacional e fazer ótimos vinhos. Por falar em castas, Portugal é o país mais rico do mundo. São quase 300 castas. As castas de uva de mesa são completamente distintas das castas de fazer vinho. Exemplo de duas castas de mesa, Dona Maria, Cardinal. Exemplos de castas de vinho brancas, Fernão Pires, Arinto, tintas, Touriga Nacional, Aragonês. As vinhas que fazem uvas de mesa produzem muito mais uvas do que as vinhas de vinho. A relação de quantidade de folha para quantidade de uva que existe no vinho é uma relação muito importante. Quanto mais folhas eu tiver para menos quantidade de uva, mais qualidade esta vai ter. Também na vinha, tudo aconteceu por um processo de seleção natural. Vou contar uma história engraçada. Porquê é que os bagos têm aquele aspecto tão apetecível? As uvas tintas, porquê é que são tão redondinhas, tão pequeninas, com um aspecto tão delicioso, e as brancas transparentes? Não é mais do que para chamar a atenção dos pássaros, pois são os pássaros que vão comer as uvas e vão deixar as grainhas em vários outros pontos e difundir a vinha. É assim que a vinha se propaga. Vai para todo o lado, sai de Portugal para a Espanha, conquista o mundo através dos passarinhos, tudo isto por causa da beleza dos bagos. No Lagares Comuns de hoje, vamos responder a uma pergunta que muitos fazem. A uva do vinho é diferente da uva que comemos em casa, que nós chamamos uva de mesa? E a resposta é sim. O bago da uva que faz o vinho é muito mais pequenino e muito mais concentrado. Tem uma pele mais grossa, porque a pele vai influenciar muito a qualidade do vinho, principalmente do tinto. Tem mais grainhas e tem um sumo com muito mais açúcar e muito mais acidez. O bago da uva de mesa é um bago grande, rijo. É bom quando temos na boca que estala, tem pouca grainha, a pele muito fininha e tem muito sumo. Portanto, não ia funcionar mesmo. E assim terminamos a aula sobre a vinha.
Espero agora, quando andarem na estrada, a ver todas as vinhas que temos no nosso país, que consigam reconhecer as diferentes vinhas. Na próxima aula, vamos falar de terroir.